Olá pessoal, boa tarde. Nosso terceiro vídeo do canal e esse vídeo vai ser um vídeo que é um misto de alerta, misto de, eu não diria desabafo, mas eu diria compartilhar o que acontece e um vídeo de conscientização também. O que eu vou falar é sobre transtorno afetivo bipolar. Eu sempre fui uma pessoa muito cartesiana, diria orgulhosa também. Eu achava que psiquiatra, psicólogo era coisa para maluco, para desajustado. Eu estou falando isso, eu sei que muita gente pensa exatamente a mesma coisa. E o que aconteceu durante toda a minha vida é que eu sempre tive extremos muito fácil. Eu sempre ia de uma alegria extrema a uma tristeza extrema, ou então de uma alegria extrema a uma raiva extrema. Eu sempre fui muito intenso em tudo que eu fazia. E isso causava, e ainda, de uma certa forma, causa muita aflição em quem está em volta da gente, né? As pessoas não conseguem se acostumar com a ideia. Principalmente porque eu nunca tive um surto psicótico de fazer absolutamente uma coisa muito maluca. Então ela tem algumas características interessantes também. Em 2013, alguns fatos desencadearam então uma série de eventos, de coisas que eu fiz, das quais eu não tenho nenhum orgulho de ter feito. E no final de 2014 eu pensei seriamente em suicídio. Pensei firmemente nessa ideia, era uma coisa meio maluca, assim, de não é a única solução, e aí a família não pode ficar descoberta, então esse suicídio ele tem que ser uma coisa que pareça ser um acidente. E no final de 2014, início de 2015, Deus me ajudou e eu tive então a ideia de procurar um psiquiatra. Quando eu procurei esse psiquiatra, que é meu amigo, depois ele me disse se eu posso dizer o nome dele ou não, eu fui automaticamente, imediatamente diagnosticado com transtorno afetivo bipolar do tipo 2. Eu vou dizer depois o que significa isso. O caso era um caso de internação, mas como esse meu amigo me conhecia e sabia que cientificamente eu tinha reconhecido que tinha um problema, eu comecei o meu tratamento, que vai durar a vida toda. Essa doença, ela prejudicou meus relacionamentos familiares, essa doença prejudicou a minha formação de patrimônio, essa doença faz com que você faça coisas que você não faria se não a tivesse. E ela precisa de ser diagnosticada e ela precisa ser tratada. Bom, o que é então esse transtorno afetivo bipolar? Esse transtorno afetivo bipolar é uma doença psiquiátrica com uma gravidade, ela é grave. Essa doença ela não tem cura, apesar de ter tratamento.
essa doença precisa de acompanhamento de um psicólogo. Então eu faço psiquiatra, faço terapia toda semana. E a parte mais complicada dessa história, eu podia até dizer as duas partes mais complicadas dessa história, são o próprio doente entender que tem isso, e a família, que é a parte que é mais complicada, exatamente, mais difícil é a família. Por quê? Porque o bipolar, ele parece ser uma pessoa normal. Ele parece ser uma pessoa normal. Só que para a família ele é uma pessoa muito difícil. Difícil agradar. Ele é... Não dá para você, como eu posso dizer, inesperado. A sua família não sabe o que esperar na próxima ação dele. E isso causa um sentimento de insegurança muito grande nas pessoas, né? E aí começa um conflito, porque o bipolar, ele muitas vezes, foi interrompido aqui pelo cachorro. O bipolar, o que acontece? Você tem os seus... Usando psicologia freudiana, eu não sou psicólogo, mas falo com a propriedade de quem gosta e de quem teve um curso de um semestre de psicologia na Academia da Força Aérea. Pensando em Freud, a gente tem o id, tem o ego, tem o superego. O id é o nosso conjunto de instintos, vontades, desejos. O nosso superego, ele é o nosso conjunto de valores morais, éticos, que freiam o id. E o nosso ego é a manifestação, digamos assim, do confronto entre o superego e o id. Uma pessoa que tem o superego muito acirrado, ele é uma pessoa triste. Uma pessoa que tem o id muito aflorado é uma pessoa descontrolada. Então, durante alguns anos da minha vida, eu achei que eu tinha dupla personalidade. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo, porque eu sou cristão e acredito em uma série de coisas, né? Mas virava e mexia, eu fazia alguma coisa que era em total confronto com aquilo que eu acreditava. Ou seja, meu id bypassava o meu superego e se manifestava a flor da pele, assim. Isso no ponto de vista material, no ponto de vista afetivo, no ponto de vista até sexual. E aí eu ficava deprimido, que é a fase que se segue à fase maníaca. Então a fase maníaca, você faz e acontece, você se acha senhor da situação, atropela todo mundo. E depois, então, vem a fase depressiva. Então, faz muito tempo eu fui diagnosticado com depressão e tomei remédio antidepressivo em vão. A coisa não andava, só tinha o efeito negativo do remédio. E nisso, a vida da gente vai indo para o buraco. Você faz compras que não precisava fazer, você fala coisas que não precisava falar, você age de maneira que não deveria agir. Em total desacordo, às vezes, com o seu superego, com o seu conjunto de normas e valores. E fica muito difícil para a família, fica muito difícil para a família entender que aquilo é uma doença. Fica muito difícil para a família entender que aquilo é uma patologia. Em 2015, como eu disse para vocês, eu comecei a tomar então uma medicação, inicialmente uma medicação pesada, para poder dar uma acalmada. E a medicação à base de lítio, um antidepressivo,
e um ansiolítico. Em 2015 o quadro melhorou, 2016 melhorou mais ainda, o desempenho profissional deu uma subida, 2017 também, em 2018, do final de 2017, início de 2018, alguns problemas voltaram. Ou seja, é uma luta constante. A diferença hoje é que a minha modulação de humor ela é melhor e a minha... Estou mais sereno. A minha terapeuta me ajuda muito em relação a isso. E principalmente porque eu tenho consciência da doença e a aceito. Tem gente que não aceita e vai sofrer o resto da vida, vai fazer os outros sofrerem e vai ter a possibilidade de se matar também. Estatisticamente, 20% dos casos não tratados de transtorno afetivo bipolar terminam em suicídio. Então, muitas das coisas que eu me acusava de ter feito no passado, que eu me julgava pior das criaturas, eu aprendi a me perdoar. Hoje em dia, eu sinto muitas vezes uma determinada vontade, uma coisa, e eu sei que é a fase maníaca querendo se manifestar. E às vezes às vezes começa a ficar deprimido demais, eu também sei. Então funciona assim, as relações humanas superficiais, relações humanas de trabalho, não costuma dar problema. Sofre quem está nos bastidores, quem está do lado. Então, se você tem alguém da sua família que tem essas características, compulsão, pensamento acelerado, transição abrupta de estado de humor, fases maníacas onde faz um monte de coisa que não deveria fazer, seguido de fases depressivas, de tristeza, a família vai ter que meter gagá nesse negócio de transtorno afetivo bipolar e ajudar essa pessoa a se encontrar. Do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista psicológico. Porque não dá para rifar a pessoa, simplesmente, né? Porque o que dá vontade de fazer com o bipolar é rifar o cara. Simplesmente mandar o cara, degradar o cara para a África, igual foi feito na época da Inconfidência Mineira ou qualquer outro lugar do mundo que não seja perto de você. É muito, muito difícil. E não é difícil só, eu quero frisar, para a família, é difícil para a pessoa também. Porque você faz a coisa e depois você fala, nossa, o que eu fiz? O que eu fiz? Hoje está muito melhor. Não está zerado, não. Mas está muito melhor. Muitas das vezes, com a minha terapeuta, eu questiono o seguinte, eu fiz tal coisa. Essa coisa que eu fiz, eu faria se fosse uma pessoa zerada, normal? Faria, sua reação está ok. Porque eu tenho que até me questionar das minhas ações. Se eu estou tomando uma ação correta ou se eu tenho algum fator psiquiátrico envolvido na história. O transtorno afetivo bipolar não é uma neurose. O transtorno afetivo bipolar é uma psicose e, como tal, ela exige tratamento médico. Então, eu tenho ciência disso. Tive uma infância muito tensa. Posso falar com vocês aqui. Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela teve problemas psiquiátricos sérios por questões familiares. E o médico dela receitou 8 eletrochoques. Então, eu estava na barriga dela e ela tomou 8 eletrochoques na cabeça. Era um procedimento extremamente traumático e até hoje utilizado em alguns casos
na psiquiatria. Então, o que acontece? Essa questão genética, mais uma questão de ambiente, meio, isso pode dar o start e manifestar essa doença. Que uma vez manifestada, ela exige controle o tempo todo. Então, a todo mundo aí que talvez eu tenha agredido de uma forma ou outra, não é para colocar tudo na conta do transtorno, né? Eu sou uma pessoa que tem as minhas falhas, né? Tem os meus defeitos, mas com certeza eles são amplificados por conta disso. Nos últimos 3 anos eu estou sob tratamento, mas às vezes alguns fatores externos elas me fazem oscilar um pouco mais. E o pessoal que tem aula comigo não consegue perceber, nem vai perceber, porque quando eu entro em sala, eu desligo da minha vida, eu fico ligado na minha aula e nas coisas que eu gosto, que é física, matemática, etc. Mas, quando eu saio da sala de aula, aquilo tudo volta, né? Estou lendo um livro do Pondé agora, que é Filosofia para Corajosos, né? E ele fala de um conceito filosófico de coro de demônios que todo mundo tem consigo, né? Esse conjunto de vozes com os nossos medos, os nossos temores, que nos acompanham o tempo todo, e a gente tem que saber lidar com esse coro de demônios que nos aflige, né? Então é isso aí, pessoal. Por favor, ajudem as pessoas, amigos, familiares que você sentir que possa ter esse tipo de coisa, porque se não fossem esses eventos de 2013, 2014, talvez eu não procurasse um médico, e talvez eu estivesse naquela vida infernal, infernando todo mundo, mais do que eu já inferno até hoje, ou talvez eu não estivesse vivo mais. Gostou do vídeo? Por favor, compartilha, dê um joinha, se inscreva no canal, agradeço a todos que se inscreveram. Esse vídeo foi um pouco tenso, mas eu acho que necessário para que eu possa ajudar vocês com a minha experiência no cuidado com o transtorno afetivo bipolar, no meu caso, tipo 2. A diferença do tipo 2 para o tipo 1 é que o tipo 1 tem uma hipomania, a mania não é tão acentuada assim, e a mania do tipo 2 ela é mais forte. Mania não é esse conceito de mania que o pessoal tem de mania de limpar, mania de lavar, não é muito isso não, é mais alteração normal do comportamento, exacerbando para, normalmente, coisas relacionadas com o id. Tá bom? Tenha um bom domingo, até o próximo vídeo. Obrigado.